Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje trazemos a nossa reflexão de Ano Novo, que foi preparada por mim, Fabiano. Daqui a pouquinho não vou dar muito spoiler, que vai ser rapidinho, para vocês não cansarem da minha voz o tempo inteiro. Só digo que ela foi refletida, maturada e preparada com bastante carinho. Espero que ela possa chegar ao seu coração e provocar reflexões. Esse é todo o desejo. Só vou lembrar que hoje não teremos a nossa live, né? Apenas esse podcast, mas na semana que vem, primeira semana de 2024, retomamos a nossa sequência normal de estudos e de podcast. No final, teremos o nosso momento de oração, com uma mensagem, uma poesia trazida por Maria Dolores. Hoje vai ser bem rapidinho esse começo, tá bom? Só quero repetir aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a mensagem do bem. Compartilhe os links do podcast, participe conosco nas redes sociais, enfim. O que o seu coração mandar esteja junto conosco nessa empreitada. Ao final a gente vai ter o nosso momento de oração e agora fechamos com o nosso convite, mais uma vez, o nosso convite com muito carinho de sempre. Vamos ouvir? Olá a todos. Confesso que tive uma certa dificuldade em preparar estas reflexões. Em parte porque, mesmo entendendo a importância desses momentos de reflexão e reavaliação, eu não queria repetir mais do mesmo. Eu sempre tenho a busca por falar aquilo que me toca o coração. E devo confessar que eu tive uma certa dificuldade em organizar as ideias. Talvez porque eram tantas, talvez porque nenhuma me tocava de modo suficientemente significativo. Em anos anteriores, a gente teve a oportunidade de refletir juntos, nesse final de ano, sobre a importância do tempo. E não foram poucas as vezes que a gente abordou nos diversos estudos aqui do Grupo Espírita Irmão Áureo sobre os ciclos e as diversas expressões e constatações nos acontecimentos da vida. Então, eu não queria soar repetitivo, mecânico, falar por falar, A ideia era como buscar o que realmente importa e, com base nesse sentimento, como falar com proveito. Então, foi aí que me ocorreu uma lembrança, um momento que foi bastante tocante para mim. Era um sábado, dia 21 de março de 2020, 3, 4 horas da tarde, algo assim. Eram tempos angustiantes, logo no início do lockdown da pandemia de Covid-19. Juntavam-se o medo das ameaças de uma doença desconhecida e o ineditismo angustiante do isolamento. Essa é uma avaliação de hoje, olhando para trás. Na época eu me avaliava algo como preparado para aquele momento e relativamente estruturado para enfrentar a situação. Com o que nossas avaliações e visões mudam com o tempo. Especificamente nesse dia, eu estava inquieto além do normal. Algo indefinido me agitava. Uma vontade, na verdade um impulso, a necessidade de fazer alguma coisa, sem mesmo saber o que fazer. E num determinado instante, nesse meio de tarde, eu me recolhi numa pequena sala do apartamento em que eu morava na época. Diminuí a luz ambiente, coloquei uma música clássica, baixinha, eu não lembro qual efetivamente era, mas me ocorre a que eu mais gosto, que é o concerto de Vivaldi intitulado Inverno. Após a leitura de algumas mensagens, já com o notebook ligado na minha frente, eu comecei a escrever. E foi realmente um impulso. Eu não sabia bem o que eu queria, nem para quê. Mas naquele momento eu simplesmente me rendi aos sentimentos e às necessidades. E assim que eu terminei, ao ler e reler, outra vontade, compartilhar. Eu fiquei pensando, imaginando naquele instante
quantos estariam se sentindo exatamente como eu naquele momento. Mas como, né? Naquela época, parece incrível, né? Mas coisas e palavras como podcast ou reuniões remotas por computador, meeting, Zoom, enfim, ainda soavam quase como ficção científica. A gente sabia que existia, mas não era usual. Eu nem sequer gostava, né? No final das contas, eu dei meus pulos, né? Gravei um áudio, inicialmente eu compartilhei pelo WhatsApp, e depois, até pela dificuldade que alguém teve na época por escutar o do WhatsApp, a gente acabou colocando num canal do YouTube. E resumo da ópera. Desse impulso nasceu este nosso podcast, que hoje está no episódio de número 196. Ou seja, daquela ação inicial, daquela vontade ao qual eu me rendi, surgiu algo que perdura por 196 semanas, 1.372 dias, um pouco mais de 3 anos e 9 meses. E que hoje tem mais de 43 mil visualizações no YouTube, mais de 5 mil reproduções apenas no Spotify, cerca de 4.800 horas visualizadas. Né? Foi algo planejado, não por mim, e acredito que nenhum dos integrantes do Grupo Espírita Irmão Áureo, mas que me tocou, e muito, pois de certa forma, ao resgatar essa memória, eu reconheço que foi algo significativo. E é sobre essa luz, né? Sobre esse aspecto que eu quero refletir, talvez novamente, nos ciclos que se alternam e no fluxo da vida. Haroldo Dutra Dias, no seu livro A Bússola e o Leme, ele inicia o 2º capítulo com uma citação de Emmanuel do livro Vinho de Luz, na lição 103 ou 113, vai estar na referência, intitulada A Fuga. E o Emmanuel diz assim: cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias, estruturada em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do interior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. Nessa frase de Emmanuel, no capítulo 2, né, que aliás do livro do Haroldo Dutra, que faz referência aos ciclos, é importante a constatação da nossa necessidade de estrutura. Né? Não à toa o Emmanuel cita na primeira frase desse trecho que a gente destacou o verbo estruturar. E nos faz lembrar o importante papel que essa estrutura exerce no nosso espírito. De fato, nenhum sentimento consegue manifestar-se equilibradamente sem uma estrutura, pelo menos nos limites da nossa concepção e do nosso atual estágio evolutivo, né, daquilo que a gente consegue perceber atualmente. É uma metáfora, né, uma comparação que nos permite entender. Aliás, uma das metáforas que eu uso para tentar entender isso é a água, né? Por ela não ter forma, é muito difícil imaginar a água sem algum tipo de recipiente que a contenha. Isso é estrutura. Mesmo quando a gente imagina a vastidão do oceano, né, o oceano está contido em uma estrutura, que é o leito oceânico composto de profundas crateras, vastas montanhas, cadeias de montanhas submersas. Mas ainda assim, ele tem um arcabouço que contém e concede estrutura à água. Então, ao nos referir a essa questão de estrutura, eu posso, por exemplo, falar da capacidade de pensar e de agir. Talvez os 2 elementos principais que possibilitem traduzir ou materializar grande parte do que os nossos pensamentos e sentimentos manifestam de forma intangível.
é possível perceber, então, uma questão importante e, para mim, fundamental. Um sentimento ou pensamento que não encontra um caminho adequado de concretização dificilmente vai se manifestar de forma totalmente equilibrada. Semelhante, por exemplo, a um catavento que perde uma de suas pás, né? Ele fica capenga. Quando então a gente reconhece o findar de um ciclo qualquer que a gente consegue identificar nas nossas vidas, e são vários os exemplos, inumeráveis. Posso falar igual a gente está discutindo aqui, no final do ano, no final do mês, no fim do dia, no fim de uma estação, como a Emmanuel cita, né? Então, quando a gente reconhece o final desse ciclo e nos predispomos a olhar para trás, estamos nos rendendo a essa necessidade de estruturação. E nos referimos a essas verificações como uma necessidade por reconhecer que, quando nós não nos rendemos a ela, a vida vai nos conduzir a tais circunstâncias, a tais momentos de avaliação. Assim, eu estou colocando aqui de forma mais leve, né, mais polida, uma vez que, por vezes, a situação pode chegar a um ponto crítico. Quando nos recusamos a paradas, a reconhecer tais momentos, a vida vai nos conduzir a eles. Ainda que seja no momento da desencarnação, a gente vai ser conduzido eventualmente a uma ou, na verdade, a várias paradas reflexivas. Né? Isso quando não são as nossas dores gritando em momentos extremos, nos convidando exatamente à necessária reflexão que vai ter como consequência eventual mudança de rumo ou realinhamento de planos. A autora espiritual Mei Mei se refere a estes momentos como momentos dourados. Mas o fato de reconhecermos a importância e a necessidade de algo que nos conceda insights sobre a estruturação necessária não pode, e na verdade não deve, nos desconectar de outro aspecto importante e fundamental da própria vida, o seu fluxo. De fato, desde a percepção do filósofo Heráclito, que comparou a vida a um rio sujeito a um fluxo constante, constatamos que a sucessão dos acontecimentos e o transcorrer do tempo são forças poderosas que, numa visão mais ampla, escapam a qualquer tentativa de controle humano. E não é à toa que a mitologia grega, nas figurações do tempo, o destaca como força basilar e primitiva. Primitiva no sentido de vir primeiro. E deu a ele o nome de Cronos, né? A força poderosíssima que a tudo devora, inclusive outros deuses. Né? Mas isso é assunto para outras reflexões. Aqui, então, a gente está destacando outro aspecto, o outro lado da moeda. Algo da nossa essência espiritual que nos conecta com forças divinas e que dificilmente podem ser controladas ou devidamente estruturadas como normalmente pretendemos fazer. Né? Antes, essas forças vão aceitar melhor os verbos buscar, acolher e integrar, né? Que se conectam muito melhor com a verdadeira natureza dessas forças. Repetimos, elas têm natureza divina. Então é possível, talvez melhor dizendo, né, é necessário abrir-se e estar disponível para as mudanças que se apresentam, tanto na paisagem mental quanto no mundo interior povoado de sentimentos. De igual forma, e aí eu acredito que na maior parte, na verdade, talvez todas as vezes, é importante estarmos disponíveis para essas mudanças que o mundo nos propõe. Vamos mudar, na verdade, nos impõe mesmo. Sejam elas mudanças em circunstâncias materiais, sejam nas pessoas que nos acompanham e sua respectiva interação conosco, ou em quaisquer outros aspectos. Reflitamos num momento, nesse estágio atual evolutivo em que a gente se encontra. Na média, né, todos os espíritos que são encarnados na Terra. Vou tomar por base aqui um estudo primoroso
efetivado pelo professor Allan Kardec, né, em um minucioso tratado que está inserido na segunda parte dos Espíritos, né, logo no capítulo 1 da segunda parte, e que compreende as questões 100 a 113, em particular o tópico 101, né? Esse estudo ele denominou de escala espírita, né? Merece a nossa leitura, mas eu vou resumir, né? Porque tem uma parte que resume bem, né? E a gente já estuda ela no Miudinho há bastante tempo, porque o nosso Miudinho é baseado no do Aloysio Elias de Uberaba, né? Que por sua vez tomou essa reflexão da irmã Aila nos estudos dela. Nós, a média desses espíritos, integramos uma multidão de espíritos que eventualmente seguem o Cristo, mas ainda assim de forma descompromissada e voluptuosa, rebeldes diante da imutável lei divina, rebeldes em particular nos acontecimentos da vida que interferem em nosso conforto e nas facilidades que queremos. Natural, portanto, reconhecer que o equilíbrio que a gente deve buscar, por enquanto, seja, pela nossa situação espiritual, diferente do equilíbrio absoluto, aquele equilíbrio retinho que muitas vezes fantasiamos. E a fantasia é algo que, mesmo que ela seja possível de ser imaginado, foge à possibilidade, pelo menos imediata, de ser concretizado. Não raro a gente acalenta a ilusão do equilíbrio como constância, como regularidade. Tratamos as questões relativas a ser ou estar equilibrado como a imagem de alguém que consegue rodar um peão equilibrando sobre o fio de uma navalha. Para todos os efeitos isso é possível, porque já tem robôs que conseguem executar isso. Mas é dificílimo para um humano e pouco provável que nós, no vulgo, na média, consigamos, né? Pelo menos não sem um treino muito intensivo e levando muito, mas muitíssimo tempo de prática. Portanto, soa muito mais como uma fantasia. Lidando com a questão do equilíbrio, talvez de forma mais realista, é mais concreto aquilo que eu chamo de equilíbrio dinâmico. É algo mais condizente com o nosso estágio atual. O melhor exemplo para mim é um pêndulo. Não importam, nessa nossa análise, as oscilações, né? O convite é para que a gente preste atenção no fato dele estar em constante movimento. E que esse constante movimento é aquilo que garante a sua regularidade. Sendo assim, portanto, um tipo de equilíbrio, né? Ele vai para lá, volta para cá. Depois vai para lá de novo e volta para cá. E está em constante movimento. Muito provavelmente, a visão que os espíritos superiores procuram nos passar é exatamente essa. O que nos é possível no nosso estágio atual é mantermos a busca, colocar nossa energia em movimento. E eu encontrei em duas mensagens distintas duas frases que contextualizam e resumem bem tudo isso que a gente refletiu junto até aqui. Uma delas, numa mensagem do espírito Letícia, do livro Amar e Servir, né? A mensagem intitulada Inverno, e na última frase ela diz assim: o tempo é um rio que corre para a eternidade, no seu fluir incessante, plácido, feliz. E complementando, né, e trazendo essa reflexão para o nosso mundo, eu, numa mensagem de autoria de Rodrigues de Abreu, né, eu achei uma segunda reflexão, a mensagem intitulada Ante a Vida, no livro Seguindo Juntos, na psicografia de Franciscano Xavier. E a frase que complementa e traz para a nossa realidade desse autor diz assim: somos nós, em verdade, os escravos do tempo, mas felizes senhores do minuto que passa. E aqui, usando essa frase como porta de entrada, a gente chega talvez ao cerne, né, ao centro dessa nossa reflexão. Não é sobre tudo o que aconteceu nesse ano que passou ou sobre o que acontecerá no ano que virá. Não é sequer sobre as pessoas que estiveram ao nosso lado ou que passaram por nossa vida no ano que passou. Nem sobre as pessoas que encontraremos ou que estarão ao nosso lado nesse instante ou nos instantes vindouros. Não é
em última análise, nem mesmo sobre estar junto àqueles que amamos. Embora essa afirmação possa parecer chocante, né? É sobre assumirmos a responsabilidade integral por nós mesmos, como únicos artífices de nossos pensamentos, sentimentos, ações e palavras no instante do agora. É sobre nos posicionarmos firmes no momento presente, único instrumento que permite evocar o passado com fins de aprendizado e planejar o futuro, que começa a se realizar agora. Sem tal intenção, a gente vai repetir orientações que eu acho preciosas do Espírito Emmanuel, curiosamente colocadas na introdução do livro Vida e Sexo, portanto versando sobre um assunto específico, né? Mas que caracteriza bem como deve ser a condução das energias que impulsionam a nossa vida, energias do Espírito. Diz assim o Emmanuel: não proibição, mas educação. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação espiritual tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação. Assim, somos constantemente conduzidos pela vida de forma muito mais misericordiosa do que fazemos por merecer. Somos conduzidos por caminhos que, cedo ou tarde, nos levarão a reconhecer nossas reais necessidades e responsabilidades. Seremos conduzidos, e mais uma vez buscando aqui palavras de Emmanuel, seremos conduzidos a reconhecer os reais inimigos de tua felicidade. E aí ele enumera: as horas perdidas na omissão inconsciente ou deliberada do bem, as palavras contundentes arrojadas à dor do próximo, os julgamentos apressados ao redor da conduta de teu irmão, as pequeninas deserções de cada dia quando te ausentas apressado do prazer de servir, as irreflexões faladas ou escritas com que, por vezes, subestimas o valor dos companheiros de caminhada, as exigências descabidas com que, em muitas ocasiões, procuras lisonjear os próprios caprichos, com o manifesto esquecimento das necessidades alheias. Esses fatores, que segundo Emmanuel são os reais inimigos da nossa felicidade, são enumerados na lição 3, intitulada Reconforto, do livro No Câmbio da Vida Eterna. E tem muito a pensar, né? Esses os reais inimigos da nossa própria felicidade. Por fim, refletimos na imensidade do amor divino, na forma como nos conduz pelos caminhos da vida. Caminhos que, conforme já refletimos juntos, são num primeiro momento escolhidos por nós mesmos, no exercício imperfeito do nosso livre-arbítrio. A divina providência, diferente de nós, sabe esperar, né? Ela aguarda pacientemente o tempo intitulado pelos gregos kairos, o tempo certo da oportunidade. A divina providência sabe aguardar para nos conduzir de forma amorosa ao real aprendizado das lições que realmente importam, até que a gente possa gradativamente expandir nosso ponto de vista e vislumbrar outras oportunidades. Até que nos coloquemos disponíveis para, nos dizeres de Emmanuel, aprender a pensar em termos de eternidade, para que o internato no corpo físico não te empane a visão da vida. Essa mensagem intitulada Vida está no livro Caridade. Até lá,
Não raras vezes, a condução pedagógica dos bons espíritos e da divina providência replicará conosco a lição dada a Simão, o sirineu. E aqui, uma vez mais, a gente busca a clareza de Emmanuel, numa análise do livro Pão Nosso, na lição 103, intitulada Cruz e Disciplina. E o Emmanuel diz assim: contra os argumentos, quase sempre ociosos, dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do sirineu, nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangida. Eu espero, sinceramente, que as reflexões aqui propostas, que me tocaram profundamente, possam também reverberar no seu coração e na sua mente. Que nossas retrospectivas sejam sinceras e honestas. Que nossas tristezas e dificuldades encontrem amparo e estrutura na constatação daquilo que já realizamos e construímos. E que a esperança encontre respaldo nas possibilidades do hoje, para que, sintonizados com o amor divino, possamos renovar nossas disposições e nosso ânimo. Uma boa semana a todos. E em nosso momento de oração de hoje, te convidamos a ouvir a poesia prece de Maria Dolores, intitulada O Anjo e a Cruz. Quando mãos devotadas e piedosas arrancaram da cruz o Cristo amado, certo amigo, a revelar extremo desconforto, exclamou para o lenho áspero erguido: antes nunca tivesses existido, cruz infamante, horrível instrumento, pouso de criminosos, ódio a ti para sempre, cruz maldita. Mas eis que, em tudo, a vida brilha e estua. A cruz, assinalando a maldição, mostrou sentir a própria humilhação. Atormentada e triste, relegada por fim à sombra merencória, acreditou-se a escória de tudo quanto existe. Destacou-se, porém, generoso emissário dentre os espíritos sublimes, assessores de Cristo no Calvário, que, acompanhando a cena, falou à cruz silente e abandonada, carregando de amor a voz serena. Não te sintas ferida ou desprezada, cruz generosa e amiga, por mais que o homem te maldiga. Ninguém te arrendará do quadro e da memória onde o Cristo estiver nos destaques da história. É preciso te lembres que Jesus te escolheu raciocinadamente para atender a Deus no sacrifício ingente a que se deu para elevar o mundo. O Mestre poderia ter escolhido outro instrumento para fazer-lhe companhia na amarga agitação que vimos neste dia. Talvez algum punhal brazonado, alguma lança de aguçado corte, lapidação ou açoite fossem a escolha dele para a morte. Entretanto, o Senhor, para remate da missão de amor, elegeu-te como és, madeira despojada, obscura madeira, para expressar contigo a lição derradeira que nos podia ser doada. Ele, Jesus, sabia que tiveste um passado de alegria. Eras árvore linda em vigor opulento, crescendo para o sol às carícias do vento. Vivias descuidada a cobrir-se de flores e de frutos, que oferecias sem quaisquer tributos a quem te procurasse o verde tronco. Eras o doce lar dos passarinhos, encantava-te a música dos ninhos, mas sob os golpes de machado bronco, tombastes certo dia. Ninguém mais te lembrou a bela ramaria,
nem mais te recordou o refúgio e a riqueza que trazias nos braços pelas bênçãos de Deus na luz da natureza. Logo, após a batida, poste feito aos pedaços, maltratada, vendida e revendida. A terra não conhece a dor que te consome, e para quem te veja como estás, és madeira sem nome. Mas o mestre da vida e príncipe da paz elegeu-te a presença dolorida para exaltar com ele as lágrimas da vida. Contigo, o Cristo amado quer dizer ao sublime futuro por nascer que o céu não desampara os fracos e os caídos, que a vitória do bem, criando resplendores, nem sempre nascerá dos vencedores, mas sempre dos vencidos. Por isto, ó cruz de bênçãos salvadoras, na civilização que se aproxima, brilharás muito acima de quaisquer expressões renovadoras. Terás imitações de prata e ouro, por sinal de Jesus no caminho vindouro, resplenderás no mundo em muitas leis, serás consolação dos pobres deserdados, tanto quanto prestígio e poder conjugados, desde a choça da fé ao palácio dos reis. Por tudo isso, o céu mandou fazer-te em 2 pedaços, um deles vertical, apontando no além a amplidão dos espaços, o outro horizontal, em traços certos, simbolizando o amor universal. Muito embora entre os homens esquecido, escorraçado, preso, combatido, mas de braços abertos. Cruz amiga de forças benfazejas. Deus te guarde e abençoe, bendita sejas. Nesse exato momento, desfizeram-se nuvens, descerrando a visão do firmamento. A lua apareceu em remoto horizonte, concentrando clarões nos ápices do monte, abrilhantando em tudo os detalhes da cruz, que não mais resguardava qualquer nota de dor e de agonia. Cintilando no alto, o lenho parecia o caminho real da perfeita alegria para o reino da luz.